adolescentes, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma lição, a lição 11 do terceiro trimestre, que tem como título Seja Prudente. Para iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te dar graças pela nossa vida, pela oportunidade de te servirmos, pela tua igreja, pelo líder da nossa igreja, o pastor Douglas, a missionária Dirlene, pelos conhecimentos que são passados para nós. Abençoa esta aula, que possa ser transmitida conhecimentos para o crescimento do nosso adolescente. Em nome de Jesus. Amém. Como falei para vocês, o título da lição é Seja Prudente. O nosso enfoque bíblico está no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 16. Está aqui a Bíblia aberta, mas eu anotei também no meu plano de aula. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Estamos falando de prudência, e sensatez é a mesma coisa que prudência. Quando o homem é prudente, ele pensa, ele não vai fazer nada antes de pensar se vai dar certo ou não. E a nossa lição de hoje, nós temos alguns tópicos. Vamos lá, primeiro a nossa introdução. Querido aluno, como você classificaria uma pessoa que normalmente pensa antes de agir? Que ela mantenha a calma diante de algumas dificuldades da vida? Que essa pessoa consegue se desviar do mal? Como você classificaria essa pessoa? Essas são as características de uma pessoa prudente. Uma pessoa que age pensando. Ela primeiro pensa, depois age. A prudência é uma virtude que ela pode ser adquirida. Ou seja, você não nasce com a prudência, mas você é ensinado a ser prudente. Você pode adquirir a prudência para a sua vida. Você deseja que tudo na sua vida corra bem? Então descubra nesse estudo como ser uma pessoa prudente, pois nessa lição você terá a oportunidade de estudar sobre a prudência. Descobrirá o seu significado e conhecerá algumas atitudes que tornarão você mais prudente, e também verá os riscos da imprudência e suas consequências. Porque o prudente, ele sempre se dá bem. E se age com imprudência, tem consequências. O nosso primeiro tópico diz o seguinte: o que significa prudência? Prudência é uma virtude que nos ajuda a agir com cautela diante das situações da vida. Veja bem, nos ajuda a agir com cautela, ou seja, com cuidado diante das situações da vida. Quem é prudente consegue refletir sobre os efeitos que podem produzir suas palavras e ações. Ou seja, antes de ela praticar uma ação ou proferir uma palavra, ela vai pensar que ação, que consequência vai ter essa ação, que efeito vai ter essa palavra. Essa é a pessoa prudente. Por isso, procure ser cuidadoso em qualquer circunstância da sua vida. Não permita, caro aluno, ser influenciado por pessoas de más condutas. Isso não é ser prudente. Mesmo que você seja chamado de medroso, mesmo que você seja criticado pelas suas ações, que digam que você só faz o que papai e mamãe quer, haja sempre com prudência. Pense que problemas virão em atitudes que você tomará. Seja prudente. Nós temos o tópico 2, a imprudência e suas consequências. A falta de prudência sempre trará consequências graves, veja bem. A falta de prudência sempre trará consequências graves. A prudência traz coisas boas, porque você vai pensar antes de fazer, você não terá problemas. Ao contrário da imprudência, você vai ter consequências ruins. Você sabia que a grande maioria dos nossos erros acontece por não pensarmos antes de agir?
Pense nisso. A grande maioria dos nossos erros, nós temos culpa por não pensarmos antes de agir. Essa é a imprudência e suas consequências. Nós temos o tópico 3, o porquê da imprudência. Alguns insistem em fazer determinada coisa porque está na moda, porque os coleguinhas fazem, porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Sem se importar se isso vai ser bom, se vai agradar a Deus primeiramente, se vai trazer coisas boas para a sua vida, para a vida da sua família. Mas como todos os colegas fazem, como toda a sociedade está fazendo, os que estão ao meu redor fazem, eu vou fazer também. Não vou me importar com o que vai acontecer. Isso é o porquê da imprudência, um dos porquês, né? Não convém fazer coisas ruins. E a maioria das pessoas pensa assim, eu vou fazer isso, sem pensar, e pensa que coisa ruim só acontece com o vizinho, com o colega, nunca com ele. Se a mãe dá uma ordem e desobedece, jamais ele vai pensar que vai acontecer com fulano, não vai acontecer com ele. E não é por aí. Pense bem, adolescente. Tudo que você for fazer, lembre sempre dessa lição, que tem como título, seja prudente. Seja sensato. Pense antes de agir. Será se vai ser bom para mim? Será se vai ser bom para minha família? Será se eu vou trazer bom testemunho para minha igreja onde eu congrego? Pense também na sua igreja. Não só você, não só a família. É o conjunto. Você, família, igreja. Você, família, igreja. Pense nisso. Temos o tópico 4. Riscos da imprudência. Se você tem colheita boa quando você age com prudência, você também vai ter riscos quando agir com imprudência. Precisamos ter controle sobre as nossas ações. Precisamos pensar, vigiar, antes de qualquer coisa, para que nós não venhamos a ter prejuízo ou prejudicar a outras pessoas. Aprendemos quem é sábio, desvia-se do mal. Inclusive, a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que agiram com imprudência e sofreram danos terríveis. Vamos lembrar algumas pessoas que passaram por essa situação? O rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E o sacerdote na época dele era o Samuel. E Saul, como rei, ele jamais poderia fazer sacrifício. Não era o ofício de Saul. E um dia eles foram para a guerra. E tinha que fazer o sacrifício antes de começar a guerra. Só que Saul se demorou um pouco. Samuel se demorou um pouco. E Saul, apressado, sacrificou. E Deus não se agradou. Daquele dia em diante, o reinado de Saul foi rasgado. Porque ele não podia fazer sacrifício. E teve mais uma coisa grave que ele fez. A essa guerra que eles foram guerrear contra os amalequitas. E eles tinham que exterminar todos. Tinha ordem de Deus para não deixar ninguém vivo, nem animais. Quando Samuel chegou, perguntou como tinha sido, ele disse que tinha sido tudo bem, tinha feito conforme Deus tinha ordenado. E Samuel disse assim, que balido de ovelhas então é esse que eu ouço? E Saul respondeu, eu trouxe o melhor para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel respondeu, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul não foi prudente. Temos também o exemplo de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas, até as crianças conhecem, que Deus mandou que Jonas fosse para Nínive. E ele não quis obedecer. Ele pegou um navio para Tarsis. E o ruim é que Jonas trouxe consequência para quem estava ao redor dele. O barco que ele pegou para chegar a Tarsis começou a naufragar. E aí lançaram sorte e chegou até Jonas. E aí me disseram, confessa o que aconteceu. E ele falou. Quando Jonas confessou seu erro, lançaram Jonas ao mar e a tempestade se acalmou. Então Jonas não foi prudente. É verdade que depois ele foi lá e fez a missão que Deus tinha
ordenado para ele, mas primeiro ele foi imprudente e sofreu consequências. Temos o caso de Diná. Diná era a única filha de Jacó. E a Bíblia fala que Diná foi passear, visitar os arredores, conhecer as pessoas dos arredores. E aconteceu uma coisa muito ruim com ela. Ela foi violentada. E isso trouxe consequências não só para ela, mas para toda a família de Israel. Então, Diná não foi prudente. Se ela quisesse passear, chamasse alguém com ela, um irmão, uma das esposas de Jacó, mas ela não quis. Ela preferiu ir sozinha. Então, Diná não agiu com prudência. Temos um outro exemplo, a mulher de Ló. Ló saiu da cidade, saiu com de Ur dos Caldeus com Abraão, e os rebanhos dos dois cresceram tanto que já não podiam ficar juntos. E aí Abraão disse: escolhe para onde tu quer ir. Se tu for à direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E ele escolheu Sodoma. Lá ele sofreu amargura de alma, porque a cidade era muito corrompida. E de tanto se afligir, a cidade de Deus resolveu exterminar a cidade, mas queria salvar Ló com a família. E ele recebeu uma ordem. Os anjos tiraram Ló com a família de lá, com a mulher e 2 filhas, e receberam uma ordem: não olhem para trás. Sigam, não olhem para trás. Ló não olhou, as filhas não olharam, mas a mulher de Ló olhou para trás. E ela teve uma grande consequência ruim. Ela ficou transformada numa estátua de sal. E com isso, Ló também sofreu consequência, e as filhas. Então, foi um ato de imprudência da mulher de Ló. Temos também o rei Davi. O rei Davi, a Bíblia registra ele como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve um momento que falhou, por imprudência mesmo. Os reis iam para as guerras nesse tempo. E teve uma guerra que Davi resolveu não ir participar dessa guerra. Ficou no palácio. E lá do palácio ele avistou uma mulher, que não era esposa dele. E ele se interessou pela mulher. E a mulher era casada com um dos capitães da guarda dele. E aí ele mandou a mulher vir ficar com ele. Então foi um ato de imprudência. E com isso, Davi foi alertado que a família dele pagaria a consequência. E assim aconteceu. Temos a primeira mulher, Eva, primeira mulher que existiu no mundo. O ato de Eva foi imprudente, que ela pagou o preço com Adão, e hoje toda a humanidade paga o preço da imprudência de Eva, porque eles receberam uma ordem: não comam do fruto que está no meio do jardim. Adão também comeu, mas que primeiro comeu foi Eva, partiu dela, e ela ofereceu para Adão. Então, o ato imprudente que Eva fez trouxe consequência para ela, para Adão e para toda a humanidade que veio depois dela. E até hoje pagamos o preço, que é o pecado. Temos Cã, filho de Noé. Todos nós sabemos que Noé fez a arca, ordenado por Deus. Animais entraram na arca e passaram 40 dias e 40 noites dentro da arca. E quando saíram, quando a água toda baixou, que Deus falou que podiam descer da arca, podiam pisar no solo, Noé plantou uma vinha. E ele um belo dia ficou bêbado. E esse filho dele, Cã, viu o pai desnudo na tenda dele. A roupa de Noé levantou. E Cã deu risada do pai. E contou isso para os irmãos, que eram Sem e Jafé. E Sem e Jafé tomaram uma atitude: cobriram a nudez do pai, foram de costas sem ver e cobriram a nudez do pai. Mas Cã fez questão de ficar sorrindo. E quando Noé recuperou do vinho, ele amaldiçoou Cã. Então ele fez um grande ato de imprudência e trouxe consequência para a vida dele e consequentemente para a sua geração. Então, prezados alunos, nós temos mais exemplos na Bíblia. Eu colhi esses
só para nós refletirmos um pouco de... Vocês veem aqui que eu falei sobre Davi, que foi um grande rei. Que, inclusive, Deus disse lá depois, que foi um grande, único, segundo o coração de Deus. Mas ele teve esse momento de imprudência. Nós também, às vezes, temos momento de imprudência. Mas que nós possamos vigiar, prestar muita atenção no que vamos fazer, no que vamos falar. Como vamos agir diante da sociedade, diante da nossa família, diante de nós mesmos com Deus. Que nós sejamos prudentes. E nós temos o tópico 5. Tornando-se prudente. Uma pessoa prudente pode errar. Por quê? Se o prudente pode errar? Porque é um ser humano. O ser humano, ele é falho. Ele não é perfeito. A perfeição só se encontra em Cristo. Mas o prudente, ele pode errar, mas logo que ele percebeu que ele errou, ele consegue reconhecer que errou, ele consegue pedir perdão, ele consegue voltar atrás. Mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui, sabe quem? Davi. Davi errou, foi imprudente, mas ele conseguiu. Ele tinha um coração quebrantado. É tão tal que quando Natan veio falar para ele da sua imprudência, Natan não veio falar diretamente isso. Davi, você fez isso, você tomou Batseba sem ser sua esposa. Não, Natan chegou com uma parábola. Vocês sabem da parábola. Natan disse, olha, tinha um homem que tinha só uma ovelha. Ele cuidava muito bem dessa ovelhinha dele. Tinha muito carinho por ela, muito cuidado. E tinha um vizinho dele rico que tinha muitas ovelhas. Mas um dia aconteceu uma coisa. O vizinho dele rico recebeu uma visita. E quando essa visita chegou, o vizinho pegou a ovelhinha do pobre, que só tinha essa ovelha, matou para a visita dele comer. Davi ficou muito encolerizado. Ele ficou transtornado. Ele disse, um homem desse merece a morte. Aí Natan disse, esse homem Davi é tu. Aí Natan mostrou para ele, olha, Deus te tirou lá de trás das ovelhas, te deu o reino de Israel. Se fosse pouco, pedisse mais. E aí mostrou o pecado dele. Mas Davi imediatamente se arrependeu. O coração dele se quebrantou. E desse ato de Davi nasceu uma criança. E a criança veio a falecer. Então, estou só mostrando para vocês que Davi quebrantou o coração dele. Ele se arrependeu de verdade. Ele chorou, ele implorou. Então, é isso que tem que acontecer conosco. No momento que formos imprudentes, que falharmos, porque somos falhos por sermos humanos, vamos pensar, eu falhei. Eu não devia ter pensado aquilo, eu não devia ter falado aquela palavra, eu não devia ter agido daquela maneira, eu vou ter que me consertar. Vou voltar atrás. Se foi que magoou alguém, eu vou pedir perdão agora. Deus, eu preciso ser renovado, eu preciso ser uma outra pessoa. É isso que Deus quer de nós, de mim e de você. Quero mostrar para vocês aqui, queridos alunos, algumas atitudes de pessoas que agem com prudência. Veja, quem é prudente age pela razão, desvia-se do mal, não se intromete em questões alheias, não acredita em tudo que ouve. Essas são algumas virtudes de pessoas prudentes. Tem mais, mas eu selecionei essas aí. E olha, quem age com prudência é sempre abençoado por Deus. Temos o exemplo de José. Ao contrário de pessoas que eu trouxe para vocês aqui, que tiveram um momento de imprudência, tem José, que teve um momento de prudência diante de uma grande situação difícil. Veja que a situação de José não foi fácil. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi chorando até o Egito. Ele chegou no Egito e foi comprado de novo, pela segunda vez, pelo Potifar. Foi trabalhar na casa de Potifar. Quando ele achava que estava tudo muito bem, ele foi perseguido pela esposa de Potifar. O que José fez? Ele foi prudente. Ele não, como eu vou dizer para vocês, não deu ouvidos aos assédios da esposa de Potifar. Pelo contrário, ele se manteve na fé que ele tinha recebido do pai dele,
na conduta cristã. E assim ele chegou a tornar-se o governador do Egito. Mas antes disso ele ainda passou pela prisão. Mas ele foi prudente, ele não caiu. Temos também Daniel. Daniel também foi levado cativo para a Babilônia. O que aconteceu com Daniel? Foi Daniel e seus 3 amigos. O que Daniel disse? Não vamos nos contaminar com os manjares do rei. Eles não quiseram as carnes de lá, os vinhos, preferiram comer legumes. Eles não se contaminaram, ele pôs no coração dele. Estamos aqui, viemos aqui como escravos, viemos para servir na Babilônia, mas não somos babilônicos. Então vamos fazer a diferença. Imagina o Daniel falando com os 3, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos fazer a diferença onde nós estamos aqui? Vamos procurar agradar a Deus? Isso partiu de Daniel. E eles 4 ali fizeram o que agradava a Deus. E eles tiveram um grande sucesso. Daniel tornou-se governador da província e ele ficou entre os mais sábios da Babilônia. Claro que ele foi perseguido depois, tem várias coisas com ele, mas sempre vencendo, porque agiu com prudência. Temos o tópico 6. Meios que levam à prudência. Talvez você esteja se perguntando, é possível alguém que sempre foi impulsivo, que sempre nem pensou em nada, agir com prudência? E eu lhe respondo, sim, é possível. Mas para que isso aconteça, são necessárias algumas coisas para mudar na sua vida. Você precisa controlar os impulsos, precisa agir pela razão, como eu falei bem aqui numa plaquinha. Acima de tudo, deixar que o Espírito Santo haja na sua vida. Porque o Espírito Santo vai lhe dirigir e você vai ser bem sucedido. Para concluir, quero lembrar a você uma história de prudência e de imprudência. A casa na rocha e a casa na areia. 2 construtores. Um viu a areia toda nivelada, muito fácil, e ele disse, é aqui que eu vou construir a minha casa. Ele não quis ter o trabalho de nivelar o terreno, de ter muito esforço. Ele quis simplesmente chegar a colocar o alicerce dele lá e fazer a casa dele. Será que essa ideia foi boa? Não foi boa. Quando a chuva veio, quando os ventos começaram a soprar, a casa ruiu. Mas teve um outro. Esse que construiu na areia que a casa ruiu, agiu com imprudência, insensatez. Mas o outro preferiu construir a sua casa na rocha. Teve mais trabalho? Teve. Como eu falei para vocês, que o que construiu a casa na areia achou mais facilidade, achou. Só que ele agiu com imprudência. O que resolveu construir a casa na rocha, com certeza ele achou muita dificuldade. Quebrar a rocha, fazer aquele alicerce, ele teve muito trabalho. Mas com certeza ele pensou assim, eu vou ter todo esse trabalho para depois eu ficar tranquilo, eu ficar bem sossegado. E com certeza vieram os ventos, veio chuva e a casa permaneceu de pé. Isso é um exemplo que Cristo quis deixar para nós. Ele contou essa parábola das 2 casas, as 2 construções. É um exemplo para nós, porque temos que construir a nossa casa espiritual na rocha. Que é a nossa rocha? É Cristo. Se a nossa casa estiver edificada na rocha, nada vai nos abalar. Vamos sempre permanecer de pé. Sempre vamos estar firmes. Agora, quem tem a sua casa firmada na areia, não tem nenhum alicerce, não tem nada que segure, facilmente vai cair. Então, queridos adolescentes, eu quero deixar para vocês essa reflexão. Pensem, qualquer coisa que vocês forem pensar, que vocês forem fazer, que vocês forem falar, como vocês vão proceder, vocês façam uma reflexão antes. Será se Cristo agiria assim? Será se Cristo estivesse aqui hoje, falaria dessa maneira? Será que vai ser bom? Será essa atitude que eu vou tomar vai ter benefício para mim e para quem está ao meu redor? Pense bem. Não faça nada
sem pensar, sem refletir, sem analisar que consequência vai trazer para você, para a sua família e para a sua igreja. Eu quero agradecer a vocês, quero pedir que Deus abençoe muito vocês, que vocês estejam presentes na próxima aula e que Deus ajude a cada família que deve estar firmada na rocha que é Cristo, tanto vocês quanto as famílias de vocês. E eu quero orar, encerrando a lição com vocês. Pedir que Deus cubra vocês de bênção. Senhor Deus de misericórdia, eu te dou graças por esta lição. Te dou graças por cada aluno, por cada família, Senhor. E mais uma vez pela nossa igreja. Eu te dou graças pelo pastor Douglas, pela missionária Dirley. Peço que tu fiques com cada adolescente, com cada família. Cubra, Senhor, com a tua bênção. Envia o teu Espírito Santo para consolar, para divertir, para guardar de todo mal. Em nome de Jesus, que estejam firmados, Senhor, na rocha, que é Cristo. Em nome de Jesus, que estejam, Senhor, protegidos. Abençoe a semana de cada um. Traz paz, traz tranquilidade, saúde. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima lição.